a melhor parte. Nós somos diariamente convidados e conclamados pelos comerciais de televisão, pelas propagandas, na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, na nossa vida acadêmica, a escolher que é o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Mas, pastor, que problema tem em escolher o melhor? O melhor não é bom? Não é bom o melhor? Todo mundo quer o melhor, né? Quem não quer a melhor esposa? Eu já tenho a melhor esposa, então não adianta, né? Quem não quer o melhor marido? Quem não quer o melhor filho? Quem não quer o melhor emprego? A melhor faculdade? Não há nada de errado em nós escolhermos o melhor. No entanto, nós precisamos, e é isso que diz o Evangelho de hoje, que nós acabamos de ler, escolher o melhor de Deus para nós. Eu vou ler novamente o texto, pausadamente, de Lucas 10, 38 a 42, na mesma versão, revista atualizada, que nós acabamos de ler. Preste bastante atenção para que essas palavras entrem em seu coração. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O Evangelho de Lucas foi escrito entre 60 e 63 depois de Cristo. A sua autoria é tradicionalmente atribuída ao Lucas, que dá nome ao Evangelho. Os comentaristas costumam dizer que não se pode ler o Evangelho de Lucas sem ler Atos dos Apóstolos também, que seriam duas cartas que se complementam. Este Evangelho é um Evangelho destinado a cristãos de fala grega. Então aqui a preocupação de Lucas é apresentar Jesus para aqueles que não têm em todo o seu conhecimento de vida anterior o histórico do povo de Deus. Por isso que, ao contrário do Evangelho de Mateus, que apresenta genealogias, fundamenta muito bem a questão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, com o Evangelho de Lucas não se preocupa muito nessas fundamentações. Ele está apresentando o Salvador, ele está apresentando aquele que veio salvar a humanidade. Jesus havia saído de Samaria. Se nós voltarmos um pouco no nosso texto, nós vamos ver isso. Ele havia no caminho posto à prova quem queria segui-lo, havia enviado 70 discípulos a anunciar o Evangelho de cidade em cidade na região. No regresso dos 70, ele fala sobre a sua condição como Salvador dos humildes. E aí, então, nós temos a parábola do bom samaritano. E este bloco todo discursivo do Evangelho de São Lucas encerra com eles andando pelo caminho e chegando na casa de Marta e Maria. Depois inicia-se um novo bloco com a oração dominical e uma série de outros ensinos. Em relação ao texto que nós lemos, temos algumas considerações aí antes de entrarmos no tema. Marta e Maria, há grandes indícios que apontam, se nós somarmos os relatos do evangelista João, de que se tratam das irmãs de Lázaro, aquele a quem o Senhor havia ressuscitado. Há também uma certa tendência a se atribuir que Marta talvez seja a irmã mais velha dos três. Isto porque, sempre que faz referência a esta família, geralmente o nome de Marta é citado primeiro. Né? Então, possivelmente, Marta é a irmã mais velha. Né? De Marta, nós temos uma confissão de fé no Evangelho de João, uma das mais ricas confissões de fé e síntese do Evangelho, quando da ressurreição de Lázaro, quando ela diz o seguinte: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que
que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Maria, que é a irmã mais nova, também tem ali registrado uma grande confissão de fé, também uma síntese do Evangelho, que diz: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Se nós tentássemos montar uma cronologia do aparecimento de Marta, Maria e Lázaro nos Evangelhos, talvez nós pudéssemos supor que esta ida de Jesus a Betânia tenha acontecido antes da ressurreição de Lázaro, que vai ocorrer um tempo depois. Betânia, se nós assumirmos então que Marta e Maria são irmãs de Lázaro, a vila ao qual se refere aqui o texto de Lucas é a cidade de Betânia, conforme o relato de João 11, cerca de mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. O texto diz que Marta agitava-se, indica ali uma preocupação em servir e dá a entender que Maria deixou de ajudar Marta neste servir para ouvir a Jesus, e Marta fica indignada com isso. Uma só coisa. O que Marta estava servindo? Ela estava provavelmente preocupada em botar a mesa, em preparar o alimento. Aqui, Jesus não está fazendo referência só à comida, Então, quando Jesus disse para ela, pouco é necessário mesmo uma só coisa, ele não está dizendo assim: você não precisa ficar montando aí esses pratos deliciosos que enchem a nossa barriga, põe uma coisa só na mesa que está bom, Essa é uma das interpretações possíveis. No entanto, aqui eu prefiro uma outra interpretação que diz que Jesus está fazendo uma referência que é para ela não se preocupar com o alimento, porque nem só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos levar em consideração é que todas as imagens que nós temos, pinturas, afrescos que nós temos desta passagem do Evangelho, apresentam apenas Jesus, Marta e Maria. No entanto, o nosso texto começa dizendo: indo eles de caminho. E aí passa para o singular: entrou Jesus num povoado. Obviamente, aqui Jesus não ficou sozinho de uma hora para outra, Aqui subentende-se, o texto nos leva a crer isso, que Jesus, junto com um grupo de seus discípulos, entra no povoado de Betânia e muito provavelmente os 12 entram na casa de Marta e Maria. Então é por isso que Marta estava agitada. Porque se fosse comida para 3, estava tranquilo, Mas nós estávamos falando de pelo menos 15 pessoas, quem sabe 16, se contarmos Lázaro e mais alguma outra pessoa. Uma outra coisa interessante neste texto, e isso aqui é algo que na época chocava os judeus, é que Maria está aos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos. Isto era inconcebível naquela época. Uma mulher jamais seria aceita como discípula de um mestre. Isso era um papel reservado aos homens. Uma mulher não. Uma mulher não. E aí nós vemos o caráter inclusivo do mestre quando ele diz a Marta: Marta, você está aí preocupada em preparar as coisas, quando na verdade você deveria estar aqui com a Maria. E talvez por isso Marta estivesse indignada com o fato de Maria, ao invés de estar ajudando os afazeres de casa, está fazendo algo que a sociedade não permitia. Não era comum naquela época as mulheres se aceitarem aos pés de Jesus. Nós temos aqui então Jesus quebrando este princípio. E se nós tomarmos o verdadeiro fato de que a ressurreição de Lázaro acontece após este episódio, um tempo após este episódio, nós vamos ver que Marta e Maria, como discípulos de Jesus, professam a confissão de fé que nós já lemos aqui e que se trata da súmula dos ensinos do nosso mestre. Eram discípulas fiéis, eram discípulas atentas. Jesus não exclui as pessoas no ensino, ele as inclui. E a partir deste encontro de Jesus com Marta e Maria, que eu quero meditar sobre escolher a melhor parte e o que nós devemos fazer para isso. Escolher a melhor parte, antes de mais nada, é negar
negar a si mesma. Há aqui na atitude de Marta algumas características que me chamam bastante atenção. Marta possivelmente é uma pessoa, o texto da apresenta uma pessoa agitada, uma pessoa talvez muito próxima ao estilo de Pedro, impulsiva. Marta aqui não ouvia. Ela estava mais preocupada em fazer as coisas. E este fazer as coisas era uma necessidade de se afirmar, era uma necessidade de mostrar-se sempre ocupada. Há sempre algo a ser feito, há sempre alguma coisa para se acertar. Não há tempo para parar e para ouvir. Não há tempo para ouvir. Outra característica aqui é que Marta está preocupada. A necessidade de se afirmar e provar algo, de que ela é útil em servir à mesa e em colocar as coisas em ordem, fazia com que ela vivesse preocupada. Senhor, manda ela levantar para me ajudar, porque tem muita coisa aqui para fazer, eu não vou dar conta. Ela estava preocupada. Essa necessidade de se afirmar, de ser alguém, acabava levando-a a se sacrificar numa necessidade de agradar os outros, em servir os outros, para que os outros estivessem muito bem acolhidos, muito bem recebidos, não faltasse nada, não houvesse o que se dizer de Marta. E essa necessidade toda de Marta a faz se ocupar de coisas temporais, de coisas efêmeras, coisas que vão passar. Uma refeição, por mais deliciosa que seja, e por mais boas lembranças que possam te trazer, é efêmero. O fato de você ter se alimentado hoje, você terá que se alimentar amanhã. Passa. Nós temos algumas lições para aprender aqui com Marta. A primeira delas, não deixe que funções, que cargos preencham o espaço que é reservado a Cristo no seu coração. A inércia espiritual tende a nos levar a buscar soluções aconchegantes para o nosso ego, mas infiéis ao chamado de Deus para nós. Nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado, porque muitas vezes nós nos acomodamos na nossa vida espiritual, assentados no banco da igreja, ou achando que aquilo que nós estamos fazendo e oferecendo é o suficiente, porque para mim está bom, eu não preciso sair disso, mais do que isso também eu não vou conseguir fazer, então eu me aconchego nessa desculpa, me assento e está tudo bem, está tudo ok, né? Quando na verdade Deus está dizendo, olha meu amigo, você precisa parar de se aconchegar nessa inércia. Da mesma forma, você não pode se render a um ativismo, a fazer muitas coisas por fazer, achando que ocupar funções vai fazer com que você seja mais fiel a Deus. Muito pelo contrário. Tudo na vida exige moderação. E a nossa vida espiritual, quando alinhada com a vontade de Deus, nos levará a servir por prazer, não por obrigação. Nos levará a servir de coração grato. Aí, servir na igreja, nos ministérios dos quais nós necessitamos, não passa a ser um peso, passa a ser uma alegria. Não passa a ser apenas uma questão de necessidade, passa a ser uma questão de gratidão a Deus por aquilo que nós dele aprendemos. Nós nos acostumamos demais a querer satisfazer os outros, a querer buscar sermos reconhecidos pelos outros. Então eu acho que a minha função de pastor merece algum tipo de reconhecimento dos outros. A função pode até ser minha, mas o ministério não é meu. Aí a gente acha que o presbítero e a presbítera precisam de reconhecimento. A gente acha que o diácono precisa de reconhecimento. A gente acha que todo mundo precisa de reconhecimento. Eles precisam ser honrados, eles precisam ser respeitados, precisam ser apoiados, precisam ser até louvados pelo empenho com o qual eles exercem os seus ministérios. Mas nós não exercemos ministérios para buscar reconhecimento. Essa é a
grande diferença de servir a Cristo e servir ao mundo. Servir a Cristo, nós não buscamos reconhecimento, nós buscamos a vontade de Deus, agradar a Deus, agradecer a Deus por meio dos nossos ministérios. E essa questão de nós buscarmos reconhecimento e sermos constantemente levados a nos afirmarmos e buscar o melhor em nossa sociedade tem muito a ver com isso, porque se eu quero o melhor emprego, eu quero me afirmar diante dos outros que eu tenho o melhor emprego. O seu não é tão bom quanto o meu. O meu paga mil, o seu paga mil, mas o meu não vale refeição, o seu não dá. O meu eu trabalho 5 dias na semana, você trabalha 6. O meu emprego é melhor do que o seu. Nós somos formados na mesma área, mas eu fiz a faculdade X, que é muito melhor graduada do que a sua faculdade. E a gente acha que esses valores significam alguma coisa. Não significam nada. Não significam nada. A Bíblia de Estudo, Celebrando a Recuperação, tem um depoimento bastante interessante no comentário deste texto, de uma mulher lá nos Estados Unidos, que durante anos ela buscou agradar os outros. E vejam que interessante, essa é uma Bíblia de Estudo voltada para pessoas com dependência. E aí, quando a gente fala dependência, não é coisa na cabeça, drogas, né? Mas a dependência do álcool, de drogas, dependência emocional, né? Psíquica. Ela segue na linha dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, né? Com base e fundamentação bíblica. E o depoimento dessa mulher me chamou bastante atenção porque ela disse que ela era como a Marta, que ela precisava provar algo para as pessoas, que a falta de carinho e amor que ela deixou de receber do pai dela a fazia com uma necessidade tremenda de provar para os outros que ela podia dar certo, que ela podia fazer as coisas certas. E a vida dela foi sendo tocada assim durante quase 30 anos. E quando ela se casa, ela acha que ela iria alcançar isso na vida dela e ela não alcança, ela se frustra e a vida dela continua e ela continua tentando provar para os outros que ela é boa no que faz e ela não consegue até o dia em que ela se muda para uma cidade pequena e ali ela começa a frequentar uma igreja e Cristo toca no coração dela e ela percebe que tudo aquilo que ela viveu buscando agradar os outros era uma doença e precisava ser tratada. Ela então começa a entregar a sua vida a Jesus e com o apoio da comunidade começa a vencer esta necessidade. Em Cristo ela encontrou o caminho para a liberdade, para dar frutos em sua vida. Se você está tentando provar algo para alguém, se você vive buscando se afirmar, se você vive buscando provar que você é melhor, pare um pouco. Pare um pouco. Olhe para dentro de você. E olhe para Cristo. E permita que Ele te liberte, porque em Cristo nós podemos nos livrar das amarras que nos prendem a uma vida de ativismo religioso e inércia espiritual. Ele nos convida a sentarmos aos seus pés e aprendermos dele. Escolher a melhor parte é negar a si mesmo. E escolher a melhor parte também é submeter-se a Jesus. Em contraste a Marta, nós temos Maria. Maria ouvia. Maria tinha a necessidade de ser ensinada, de aprender. E isso dava a ela a confiança e a segurança de deixar sua irmã de lado, porque Jesus estava ali, na casa deles, para ensinar. E a necessidade de saber mais de Deus fez com que Maria se assentasse aos pés do Mestre e buscasse compreender aquilo que Jesus estava ensinando. Isso dava a ela confiança. Maria tem uma postura de adoração. Ela está aos pés de Jesus. Ela está lhe ouvindo atentamente, prestando atenção.
E com isso tudo, ela não está se prendendo nas coisas temporais. Quando o mestre terminar de ensinar, nós vamos lá preparar a comida. Tem coisa mais importante nesse momento. Tem palavra de vida eterna sendo ensinada. A mensagem do Senhor está sendo dada. Eu preciso ouvir o que o mestre tem a dizer. Só se aprende a ouvir. Só se aprende a confiar e a adorar quando se deixa de lado o que é efêmero e passa-se a priorizar o que é eterno. E isso nos conduzirá a amar a Deus e ao nosso próximo. Eu estou lendo a biografia do Ashbel Wynne Simonton, pastor que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, o Evangelho na perspectiva presbiteriana para o Brasil. Dia 12 de agosto agora nós vamos celebrar mais um ano de presbiterianismo. E os relatos desta biografia, eu ainda estou no 5º capítulo. E eu me pego voltando, porque a história de vida de Simonton é algo precioso demais para a nossa vida. O reverendo Elvin Len César, que escreve esta biografia, ele, no início dela, ele a dedica aos jovens. Porque Simonton vem ao Brasil ainda jovem. E ele se decide ao ministério e à vida missionária ainda jovem. E se lança a um país desconhecido ainda jovem. E é dessa biografia que eu extraio uma frase de Simonton, retirada do seu diário, que diz o seguinte: quando a alma se une a Cristo pela fé, é que ela começa a cumprir seu propósito de vida. Quando a alma se une a Cristo pela fé, é que ela começa a cumprir o seu propósito de vida. Eu não sei qual é o seu plano de vida. Eu não sei qual é. Mas o nosso propósito de vida só se cumpre quando nós nos unimos com Cristo. Simonton cumpre o propósito de vida. Simonton demora até os 22 anos de idade para decidir fazer sua pública profissão de fé. Ele foi criado em uma casa onde todos eram cristãos. No entanto, ele considerava a pública profissão de fé algo tão sério e precioso que ele se negou a assumir esse compromisso sem ter plena certeza. E quando ele assume esse compromisso, ele escreve no seu diário que naquele dia ele e mais 22 pessoas decidiram se unir a Cristo no tempo e no espaço. Acabou-se o que era efêmero. Minha vida é eterna. Se nós pudéssemos dizer isso em outras palavras. Acabou-se o que era efêmero. A nossa vida só faz sentido quando nós nos unimos a Cristo. Não estou dizendo com isso que você tem que deixar de lado seus planos de vida, seus planos de carreira profissional, seus planos de vida pessoal, os sonhos para os seus filhos, para os seus netos. Nada disso. Eu estou dizendo com isso que a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, todos estes planos, todos estes sonhos precisam ser colocados no lugar certo, aos pés de Jesus. E se ele disser não, glórias a ele. Glórias a ele. Porque ele sabe o que é o melhor para nós. A escolha de Maria foi acertada. Porque ela colocou em primeiro lugar Jesus. E não a vontade da sua irmã. Ouvir primeiro. Agir em seguida. Ouvir primeiro. Nós muitas vezes nos achegamos a Deus com dúvidas em nosso coração, com angústias em nosso coração. Nós vamos fazer isso daqui a pouco, na oração de intercessão. E nós nos colocamos diante de Deus. Deus, nós estamos aqui com os nossos problemas, as nossas angústias, nós queremos deixar diante do teu altar. Mostra-nos o caminho para resolver estes problemas, Senhor. E aí a gente sai daqui, muitas vezes, matutando o que nós vamos fazer para resolver esse problema. Ouve primeiro, meu irmão. Ouve primeiro, minha irmã. A urgência do mundo não é a urgência de Deus para a nossa vida. E se for da vontade do Pai,
Ele irá te responder no tempo certo, na hora certa. Ouve primeiro antes de sair tomando decisões precipitadas na sua vida. Escolha a melhor parte. Escolha estar aos pés de Jesus e cumpra o seu propósito de vida. Concluindo, o que é o melhor de Deus para nós? O melhor de Deus para nós é Jesus, que veio para nos salvar. O nosso dever é estar aos pés dele, para aprender e submeter-se à sua vontade. Como identificar o melhor de Deus para a nossa vida? Aceite-se aos pés de Jesus. Submeta-se aos seus ensinos. Aprenda com seus exemplos. Ele nos aponta a direção. Ele nos mostra o caminho para seguir. Muitas vezes parece difícil. Muitas vezes nós nos pegamos querendo resolver por nós mesmos os nossos problemas. E aí a gente passa a compreender a vida de Jó, que era um servo fiel a Deus. Era um homem que se dedicava ao Senhor. Conhecia a palavra, como muitos de nós aqui conhecemos a palavra. Nós a lemos dominicalmente, o Antigo e o Novo Testamento. Ela é ensinada na escola dominical, ela é ensinada no discipulado, ela é ensinada nos pequenos grupos, ela é ministrada na vida das pessoas. Nós a lemos nas nossas devocionais durante a semana, nós a conhecemos. Mas nós conhecemos o Deus da palavra? Ou nós conhecemos só de ouvir falar? Submeta-se a Jesus. É Ele que nos aponta a direção. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil quando os problemas estão urgindo. Os problemas estão ali na nossa porta. E nós precisamos de uma decisão urgente. Pastor, não dá para esperar 2 dias. Meu irmão, não é você que manda no tempo. Pastor, eu não tenho como esperar, eu preciso decidir isso agora. Meu irmão, quem é o Senhor do tempo e da vida? Lembre-se quem é aquele Deus a quem você serve. Quem é o Deus que nós cantamos, que nós adoramos, que nós ouvimos. Saiba que Ele tem o melhor para mim e para você. A melhor parte. A melhor parte nós escolhemos. Nós chegamos a ela quando nós negamos a nós mesmos. Em Cristo nós podemos nos livrar das amarras que nos prendem a uma vida de ativismo religioso, de inércia. E Ele nos convida a nos aceitarmos aos seus pés. A melhor escolha é feita quando nós nos submetemos a Jesus. A escolha de Maria foi acertada porque ela colocou em primeiro lugar Jesus, e não a vontade de sua irmã. Ouvir primeiro, agir em seguida. Escolha a melhor parte. Escolha estar aos pés de Jesus. Deus nos abençoe.